Boletim Coppola. Ontem faleceu o jovem médico Vítor Procópio Trindade, filho do querido jornalista José Maria Trindade, a quem expressamos nosso profundo pesar. O Dr. Vítor era socorrista e morreu em decorrência de um acidente envolvendo a ambulância que o transportava. Vítor viveu para ajudar e salvar pessoas, um herói, na sua definição mais simples e própria. Pela minha pouca experiência de vida, eu não posso conceber o tamanho dessa dor, mas eu consigo ter uma ideia do orgulho que a família sente do Dr. Vítor. Eu também sou irmão de um jovem médico que por anos também foi socorrista do SAMU, arriscando sua vida pelo próximo. E eu confesso que eu não caibo em mim de tanta satisfação por ser parente, por ter o amor de uma pessoa tão extraordinária. Portanto, amigo Zé Maria, eu posso até não compreender a sua dor infinita, mas eu consigo imaginar o seu orgulho sem fim e o seu amor eterno. Que esses bons sentimentos alimentem a sua alma doce, a sua alma generosa, com muito calor e muita luz para sempre. Fiquem com Deus, você e a sua família. Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre as contradições flagrantes da velha imprensa quando o assunto é responsabilidade fiscal e o respeito ao teto de gastos. Hoje nós vamos analisar quem pode e quem não pode dar uma mordidinha a mais no orçamento público de acordo com os datilógrafos mais bem pagos das redações e as gargantas de aluguel mais eloquentes da rádio e da TV. Nosso editorial de hoje é inspirado em um texto do professor J.R. Guzzo, que ontem, na sua coluna, identificou com perspicácia o duplo padrão dessa mídia histérica e partidária que defende bilhões de reais para artistas, mas é incapaz de aceitar uma ajuda financeira aos caminhoneiros. Para comentar esse e outros assuntos momentosos, nós contaremos mais uma vez com a participação do advogado e cientista social Fernando Conrado. Mas antes, vamos repercutir o brilhante argumento de J.R. Guzzo. A reação da velha imprensa a tudo que vem do governo é tão óbvia quanto automática. Não à toa, a proposta de emenda à Constituição, que prevê benefícios sociais a trabalhadores e famílias vulneráveis, já foi interpretada da pior maneira possível e ganhou uma série de apelidos fofos. PEC dos bilhões, PEC kamikaze, PEC do desespero. Percebam que a ânsia em criticar é tão grande que nem deu tempo da patrulha formar um consenso sobre o rótulo da vez. Em mais um editorial afetado e espalhafatoso, o jornal Estado de São Paulo afirmou que a PEC estraçalha a Constituição e representa uma violência contra o Estado de Direito. Aparentemente, os críticos mais ferrenhos e mais hipócritas da inflação e da pobreza no Brasil não querem permitir que o governo brasileiro tome medidas emergenciais para combater essas mazelas. Mesmo num cenário de guerra e pandemia, está proibido baixar impostos, está proibido aumentar os programas de transferência de renda, está proibido subsidiar energia e combustível. O auxílio a caminhoneiros autônomos, por exemplo, ajudaria uma categoria duramente penalizada pelas altas do diesel e teria um impacto orçamentário de aproximadamente 5 bilhões e 400 milhões de reais. O aumento do auxílio gás, por sua vez, representaria um acréscimo de pouco mais de 1 bilhão. Esse é o tipo de medida que a esquerda, o judiciário e a velha imprensa estão combatendo juntos. Uma ajuda pontual à classe trabalhadora e à população vulnerável. Gente que sofreu nas mãos dos prefeitos e governadores do fica em casa, a economia a gente vê depois. E quando o assunto é responsabilidade fiscal, é impossível acreditar na sinceridade dos críticos do atual governo. Isso por dois motivos elementares. Primeiro, Lula, o candidato do sistema, já disse com todas as letras que quer derrubar o teto de gastos para gastar mais do que arrecada, independentemente de guerra ou de pandemia. E segundo, essa turma toda fica histérica quando o governo propõe essas medidas de compensação e ajuda aos caminhoneiros e aos vulneráveis, mas aplaude de pé o gasto de 7 bilhões de reais em plena crise com a contratação de artistas e eventos culturais por estados e prefeituras. É isso mesmo que você ouviu. A mesma panelinha que quer impedir o governo de pagar 6 bilhões e meio de reais de auxílio gás e auxílio caminhoneiro comemorou a derrubada dos vetos presidenciais que obrigarão o governo a uma despesa adicional de 7 bilhões de reais com artistas no próximo ano. Peraí. Ajuda para o trabalhador do asfalto, benefício para as famílias vulneráveis e auxílio para a dona de casa de baixa renda não pode, é eleitoreiro. Mas 7 bilhões de reais de dinheiro público para artistas é um gasto justo? É um gasto essencial nesse contexto de crise econômica? Haja hipocrisia.
Sejam muito bem-vindos à nossa conversa de boletim. Hoje nós vamos tratar dos dois assuntos abordados no nosso editorial: a derrubada dos vetos presidenciais aos gastos bilionários com artistas e a resistência do sistema à ampliação de benefícios para trabalhadores e para famílias vulneráveis. Para me ajudar nessa tarefa, nós temos aqui nos estúdios da Jovem Pan nosso colaborador mais assíduo, doutor Fernando Conrado. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Uma honra estar aqui contigo, sempre à disposição, Caio. Imagina, o prazer é todo nosso. Conrado, olha, o Congresso ele acaba de prestar um desserviço às contas públicas, derrubando vetos importantes do presidente Bolsonaro. Agora o governo vai ser obrigado a distribuir entre estados, entre os municípios, 7 bilhões de reais para uso em eventos culturais no próximo ano. E aqui eu queria fazer um pequeno questionamento, aproveitando aí a tua abordagem mais filosófica sobre as coisas, que é a seguinte: e isso pode afetar diretamente a percepção do nosso público em relação à qualidade ou à essencialidade do gasto. Não existe uma confusão aqui entre o conceito de cultura e o conceito de um simples entretenimento? É verdade. Sabe que o conceito de cultura, Caio, é importante nós analisarmos. O que é cultura? É exatamente o conhecimento de um povo, seus costumes, quais valores morais ele quer levar adiante, quais são seus princípios. E a cultura é aquilo que a gente quer passar para a próxima geração. A gente acha tão bonito, a gente gosta tanto, que nós gostaríamos que nossos netos vissem isso, que todos os nossos descendentes assistissem a isso tudo. Isso é cultura e é isso que o governo como um todo, o Estado, a sociedade, a civilização tem que preservar. Por outro lado, nós temos aí o mero entretenimento, que é o passatempo, são essas coisas que são tão efêmeras, não tem um somatório na existência humana, nem na civilização, que a gente não quer passar adiante. E aí vem bem a importância de nós analisarmos o que está acontecendo agora com essa colocação de gastos, né? Uma coisa é a gente ter o incentivo financeiro, o aporte do Estado para aquele produtor cultural, para aquele artista lá do sertão, lá do Rio Grande do Sul, que está passando adiante a cultura de um povo, né? Os seus próprios propósitos, seus próprios princípios, ao contrário daqueles grandes produtores culturais que sempre trabalham com os grandes artistas, com os grandes figurões, que pegam, tu sabes que 90% do dinheiro que é colocado à disposição dos artistas fica com 10% das empresas de promoção de evento. Ou seja, existe uma concentração de renda e de oportunidade. E o que pior ainda, Caio, 16 bilhões já foram colocados para a cultura do Brasil, e desses 16 bilhões, a imensa maioria não foi levantado, não foi feita uma auditoria para saber se foi bem gasto, ou se esse dinheiro foi desviado, ou se esse dinheiro ficou na mão dessas empresas de produção, dos grandes artistas, e muitas vezes também dos advogados aí que apoiam todas as empresas do ramo cultural. Porque eu acho que o que a gente está verificando aqui é, uma coisa é você fazer um investimento estratégico na valorização dos costumes, das tradições, e isso tudo é muito legítimo, e o Brasil é riquíssimo, né, do ponto de vista cultural. E precisa, né? E precisa e é carente disso. Preservar a memória e tal. Outra coisa é você pagar 200, 300, 400 mil reais para uma turma simplesmente ir dar um rolê e ouvir um som. Sabe, às vezes eu tenho... Ou fazer uma campanha política, né? Que é o que a gente vê muitas vezes. Muitas vezes, inclusive... O Lollapalooza, né? Muitas vezes o que a gente vê são o dinheiro público sendo colocado para showmícios, que é proibido pela legislação, como a gente teve agora o caso da Daniela Mercury, da Ludmilla, que receberam dinheiro para fazer campanha, inclusive fora do período autorizado pela lei. E sabe o que me impressiona? Por exemplo, eu estou tendo uma oportunidade maravilhosa de conhecer muito o interior do Brasil. Então você tem, assim, alguns eventos, né, organizados por prefeituras que de fato chamam artistas, mas você percebe que esse artista, ele realmente atrai público, ele movimenta, aquilo está dentro de um contexto, de uma festa regional, etc. e tal. Quando a gente vê, por exemplo, o 1º de maio, né, o Dia do Trabalho, aqui em São Paulo, com a Daniela Mercury, já que você trouxe o exemplo aqui à tona, quando a gente vê esse tipo de organização, você vê que está sendo gasto aí um cachê exorbitante, a gente está falando de um show 100 mil reais, é bastante coisa, né? E um fracasso absoluto de público. Ou seja, aquilo não movimentou a economia, não girou nada, não encontrou, sabe, uma representação nas pessoas, e do ponto de vista cultural,
o que aquilo agregou? Né? Então eu acho que é legítimo, principalmente num estado de crise, né? Conrado, eu queria repassar aqui contigo e com o nosso público para vocês entenderem a dimensão disso, porque a gente fica falando de 7 bilhões, é a junção da Lei Paulo Gustavo, então 3,8 bilhões de reais, né, de verbas federais para estados e municípios, principalmente priorizando, né, ações protagonizadas aqui pelos LGBTQIA+, né, e outros grupos identitários, né, tem isso. E você tem a Lei Aldir Blanc II, esse detalhe é importante. São 3 bilhões, outros 3 bilhões de reais, somando daí quase 7 bilhões. Só que a Lei Aldir Blanc, teve a Lei Aldir Blanc I, né, que ela destinou aí na forma de uma renda emergencial 3 bilhões de reais para o pessoal da cultura, ok. Só que essa é a Aldir Blanc II. Isso é uma despesa anual pelos próximos 6 ou 7 anos. No total, são mais de 20 bilhões de reais de dinheiro público já comprometidos. Ou seja, não é à toa que o Rodrigo Pacheco estava sendo beijado pela Jandira Fegali, né? Enfim, e por todos esses artistas. Porque isso é como se fosse já uma reserva de renda. De propaganda, né? E para muita gente, né? Para muitos que são apoiadores de pautas identitárias de minorias. E uma coisa interessante da gente ver nisso aqui, Caio, que a gente tem que enxergar sempre com os olhos bem atentos, com os olhos bem abertos, esse é o preço da eterna vigilância, é que nós observamos o quê? Passou com unanimidade dentro do Senado. Ninguém se opôs, foi a 0 a votação. Então, quando a gente vê isso, a gente tem que questionar o que está por trás também da ação do governo. Porque quando o presidente Bolsonaro faz o veto a isso tudo, a gente tem que dar proporção. É a hora agora de investirmos na cultura ou é a hora de investirmos em quem não tem dinheiro para comer, né, nos caminhoneiros, como tu muito bem falaste. Eu queria saber também, analisando, por que os apoiadores do governo dentro do Congresso deixaram passar liso dessa forma? É uma moeda de troca? Qual é o que está por trás disso tudo? Sabe o que eu acho que pode ser uma coisa mais básica? É a boa e velha covardia política. Porque a gente sabe que foi mobilizada a classe artística, estava toda a máfia do Dendê, né, para usar uma expressão consagrada, né? Toda a máfia do Dendê lá fazendo um lobby tremendo para isso. E o artista, ele fica o político, ele fica com medo de se indispor, né? Essa turma do selinho azul, né, dos verificados e pegando no pé. Mas eu acho assim, eu até esses dias, quando eu comentei a primeira vez, eu disse o seguinte no vídeo: olha, parece que a esquerda brasileira, ela prefere rechear a carteira do artista a colocar comida no prato do povo. E é isso que eles acabaram fazendo mesmo, né, Caio? Sim, exatamente. Mas de maneira direta. E um ponto importante da gente ver nisso aqui também, eu assistindo de maneira bastante pragmática isso tudo, não sei até que ponto foi ali um acordo, porque o que o governo acaba fazendo nessa PEC dos benefícios, que tem o nome de PEC Kamikaze, tem mais o nome ainda PEC do Silvio Santos, é o quem quer dinheiro, né? Começa a passar para todo mundo também. A gente começa a enxergar nisso tudo, é um questionamento, porque existe uma exceção legal que é o seguinte, ó, nós estamos no estado de emergência, que ponto é esse que a gente precisa? Nós estamos vendo uma realidade bem diferente de outros governos. Nós tivemos aí uma grande pandemia. Todos os dias até hoje, se tu pegar em redes de televisão, eles estão contando mortos. Até os dias de hoje, fazendo curvas, que é, né, o consórcio vem sempre chamando isso e apavorando a população como um todo. Nós temos uma guerra no qual a parte de fertilizantes foi atacada, parte de combustível foi atacada. Então a gente tem que levar em consideração, nós vivemos numa emergência ou não? Em vivendo numa emergência, o povo necessitado de auxílio, necessitado de alguma facilidade para sobreviver, de acesso ao combustível ou ao gás, ele precisa ser ajudado ou não? Ao meu ver, precisa. Sim. E é isso que a gente tem que analisar. E aí ver até que ponto foi feito uma troca de favores aqui. E porque o governo, quando ele faz essa PEC, ao meu ver, Caio, como tu muito bem falaste, ele deu um checkmate na oposição. Porque como é que a oposição vai votar contra os benefícios aliás, a quem são os necessitados? Vamos aproveitar e recapitular aqui com a nossa audiência quais são esses benefícios, né? Então vou ler aqui as principais medidas, né, que estão previstas na PEC 1, tão combatida pela esquerda brasileira. E olha, você pegou num ponto de contradição fundamental, Conrado, que é o seguinte: a esquerda nacional, ela precisa se decidir. O povo está passando fome ou não? Eles acreditam naquele dado que a gente sabe que não é um dado oficial dos 33 milhões de pessoas passando fome? Não. Porque isso por si só já cria uma emergência. Claro, né? Gravíssimo. A gente está com uma guerra de repercussão global, né?
uma inflação de repercussão global. Uma crise mundial, né? Sim. A Alemanha, em 30 anos, primeira vez teve recessão, Caio. Alemanha. Então, imagina, eu que já tive a oportunidade de morar fora do Brasil, morei lá na Inglaterra, é inconcebível 10% de inflação no Reino Unido. E é mais ou menos esse onde a gente está. Mas eu vou ler aqui as medidas da PEC. É PEC 1, né? Da PEC dos benefícios, a PEC 1 de 2020. Vamos lá. Aumento do benefício médio do Auxílio Brasil, que hoje está em R$ 409, ele vai para R$ 600 mensais. Né? E também tem a ampliação, a assistência de certas famílias que já preenchem os requisitos legais, mas não entraram no orçamento. A gente está falando de 1.600.000 famílias de baixa renda. Isso tudo é o que tem um impacto mais forte no orçamento. São 26 bilhões de reais. O que mais? O pagamento de um auxílio único de R$ 1.000 para os caminhoneiros autônomos, né, devidamente registrados. Isso vai ter um impacto aí de 5,4 bilhões de reais. Falamos já sobre isso. Outra coisa, aumento do auxílio gás bimestral. Impacto aí de R$ 1 bilhão. E, finalmente, aí é efetivar uma gratuidade que já é prevista em lei, isso para os idosos no transporte público municipal, transporte público intermunicipal, que tem um impacto aí de 2,5 bilhões de reais, além de um subsídio para o etanol, para ele continuar competitivo assim que cair o preço da gasolina, coisa na ordem assim, de quase 4 bilhões de reais. E, de certa forma, você já respondeu isso, mas eu vou insistir na pergunta para que fique bem frisado, né? Conrado, você acha que a esquerda tem alguma moral política para querer barrar essas propostas, todas elas de caráter eminentemente emergencial? O grande erro que a esquerda acabou cometendo durante esse período pandêmico foi exatamente proporcionar uma luta pelo fica em casa, economia a gente vê depois. Agora chegou a fatura. Enquanto eles estiverem contando mortos e mantendo a população no terror, o estado de emergência se coloca como prioritário. Sim. E aí o governo tem que tomar essas medidas, que também, quer queiramos, quer não, temos que analisar, dar apoio ao governo, porque normalmente a regra é a seguinte: povo com comida no prato vota com o governo, povo sem comida no prato não vota com o governo. É o que a gente vê numa análise da ciência política. E agora o governo aí está colocando mais comida no prato do trabalhador. E a parte importante de nós entendermos tudo isso, que os próprios índices de desemprego vêm caindo, né? A mais liberdade econômica para empreender. O Brasil já está nessa grande modificação. Mas enquanto a esquerda continuar com essa propaganda aí de 30 milhões de famintos, 30% dos famintos no Brasil, tem uma incongruência unânime dentro da própria esquerda. Olha, de repente, né, tem o pessoal que fala que essa é a PEC do desespero, né, falando que isso é um governo populista, desesperado para tentar ganhar a eleição, né? Eu acho que é o oposto. Para mim, essa é a PEC do desespero da oposição. Porque assim, olha, a gente já tem abordado isso aqui no boletim, recebemos outro ilustre do Rio Grande do Sul, o Paulo Ebel, né, que foi secretário especial do Ministério da Economia, e a gente falou um pouco sobre isso. É questão de tempo, as pessoas vão começar a identificar o seguinte: peraí, esse governo malvadão está fazendo os maiores programas de transferência de renda da nossa história. O Auxílio Brasil paga um benefício que é 2 vezes maior, né, o dobro, mais que o dobro do antigo Bolsa Família, está alcançando mais famílias. A transferência de renda é muito maior hoje em dia. Né? Coisas que afetam muito a população de baixa renda, por exemplo, mortes violentas, também está despencando. O desemprego. Legitimidade de terras, né? Uma reforma agrária. 350 mil assentamentos. Impressionante, Caio. Num governo que é tido como sendo, né, o combatente do MST, foi o que mais realizou uma verdadeira reforma agrária no Brasil. Agora, vamos analisar a questão fiscal, Conrado, porque é muito importante. O que o Lula da Silva fala, né, para quem quiser ouvir? Isso pode ser plateia de banqueiro, pode ser plateia universitária. Ele está sendo claro em relação a isso, né? Ele diz o seguinte: nós vamos derrubar o teto de gastos, certo? Ou seja, toda a esquerda brasileira apoia isso, porque o Ciro Gomes apoia isso também, em peso. Ao mesmo tempo, eles ficam com todos os pruridos fiscais para criar uma exceção dentro de uma realidade de emergência. E a gente está falando aqui coisa do quê? Somando tudo, uns 40 bilhões, não passa disso. Se a gente ficar só na parte do auxílio emergencial, aliás, do Auxílio Brasil, né, os acréscimos, 26 bilhões. 26 bilhões, que é praticamente só o dobro do... O gás mais 1 bilhão. Do Bolsa Família, né? É isso aí. Não parece legítimo fazer esse gasto extraordinário, ainda mais considerando que... Com superávit do governo. Com superávit de arrecadação. Tá sobrando dinheiro, né? Com superávit de arrecadação
E não só isso, né? Com toda a economia que esse governo fez, principalmente... né, Na corrupção. Na corrupção e no funcionalismo público. É verdade. Que é a tal da reforma silenciosa que eu discuti aqui com o Paulo Ebel e que economizou bilhões e bilhões de reais e fez o gasto com o funcionalismo chegar ao seu menor patamar histórico. Então, será que não era a hora da esquerda fazer aí uma autocrítica e perceber o ridículo que é eles usarem a questão fiscal para não promoverem distribuição de renda? Mas é que tá, o próprio Lula fala em quarentena fiscal. E aí, Caio, aquela história que eu sempre conto para vocês, né? A esquerda tinha o poder na mão e eles não vão entregar liberado para o outro lado. Ó, aqui, Bolsonaro, toma o poder em suas mãos. Eles estão na luta do poder pelo poder. Então, muitas vezes, eles são mentirosos, deliberados. O que eles estão fazendo aí é fazer uma narrativa em cima de narrativa, trazendo informações contraditórias e que só deixa claro a completa hipocrisia da esquerda. O que o cidadão tem que fazer é enxergar. Por que o Lula fala em termos uma quarentena fiscal, romper o teto de gastos, e quando o Bolsonaro tenta ajudar a população quando é necessário, quando o governo tenta fazer isso para quem realmente precisa, não, aí não pode. Ou seja, quando eu quero fazer é justo e legítimo, sim, quando a outra parte quer fazer, não, isso deve ser proibido, deve ser cancelado e deve ser, inclusive, criminalizado. Esse é o Brasil da contradição da esquerda que a gente vive. E a gente percebe uma grande preocupação do governo para usar uma metáfora que está ficando muito conhecida, em jogar dentro das 4 linhas, porque o estado de emergência, ele poderia ser decretado. De pronto pelo governo, não é? Pelo Poder Executivo. Ah. Então, qual que é a ideia aqui? Fala assim, olha, a gente quer que isso seja legítimo, né, a ponto de envolver o Congresso Nacional. Eu acho muito bem, porque isso é importante a gente trazer para a população. O presidente, num canetaço, poderia dizer, ó, estamos em estado de emergência e agora vamos trabalhar para dar benefícios ao povo. Mas não, ele pede para ouvir o próprio povo, sim, através dos seus representantes no Congresso Nacional, e que teve essa passagem, foi autorizado pelos representantes do povo no Congresso Nacional. Essa é mais uma prova que o governo trabalha. Ao contrário do que toda a mídia diz, aos datilógrafos de plantão e as gargantas mais bem pagas da mídia, né, o governo está aí trazendo para a população cada vez mais a oitiva do povo e dando uma legitimidade maior nas suas ações. É isso aí. Bom, Fernando Conrado, mais uma vez, muitíssimo obrigado aí pela sua presença, brilhantando aqui a nossa conversa de boletim. E para quem quiser conhecer mais, né, do trabalho do nosso convidado, é só seguir o @Fernando Conrado no Instagram e no Twitter e visitar www.fernandoconrado.com.br para acessar aí cursos muito legais de cultura e também de desenvolvimento pessoal. Então, muito obrigado. Não percam a esperança no Brasil. Excelente final de semana. Ou ainda não, calma. Excelente sexta-feira. Eu lembrei o recado que eu ia dar, Fernando. Vou aproveitar aqui já. Amanhã é o 100º programa, é o 100º Boletim Coppola. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns, meu amigo. E nós traremos aí uma atração especialíssima, né? Para, enfim, compartilhar esse momento. E celebrar. Celebrar esse momento tão especial com a nossa prestigiada audiência. Então já assistam amanhã, já sabe. Pois é. Boletim Coppola especial de 100º programa. 100ª edição. Valeu, Conrado. Abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, pessoal. Não percam a esperança no Brasil e até amanhã. Realização Jovem Pan News.